Se você chegou até esse vídeo, não é por acaso. Algo profundo, ancestral, te trouxe até aqui. A sua alma vibrou e você quer se reconectar com a sua essência, descobrir se habita dentro de você uma bruxa interior. Bruxa, mulher livre, curandeira de si e do mundo, mulher conectada com os seus ciclos e também com os ciclos da natureza, com as fases da lua, com a intuição, uma mulher que acessa, que confia e que segue a sua sabedoria interior. Mas muitas vezes essa essência de bruxa fica adormecida, trancada, escondida às 7 chaves. Até que chega um momento em que o coração grita e a alma clama para que você desperte a sua bruxa interior. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou te contar 7 sinais que a sua bruxa e a sua magia interior está pronta para despertar. E no final desse vídeo eu preparei algo muito especial que vai te ajudar a acolher esse chamado e dar os primeiros passos nesse despertar. Se você não me conhece, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Se esse assunto te interessa e se a sua energia ressoa com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal. Um dos primeiros sinais é a busca pela conexão com a natureza. De repente você começa a sentir o chamado para estar ao ar livre, caminhar em meio às árvores, fazer trilhas na floresta, colocar os pés na terra, na areia, mergulhar no mar, no rio, na cachoeira. É como se o seu corpo pedisse isso. Água corrente, vento no rosto, cheiro de floresta, você se sente nutrida, recarregada e atraída pela força da natureza. E não para por aí, você percebe que os animais começam a ser atraídos por você. Eles se aproximam de você com mais frequência. Um passarinho que entra na sua casa, uma borboleta que pousa em você, os animaizinhos na rua, o cachorro, o gato que parece que está te seguindo. Todos esses animais parecem carregar mensagens para você. A aranha que aparece para te lembrar que você também pode tecer os seus próprios caminhos. O caracol que surge para te lembrar de caminhar sem pressa. A cobra, com a sua pele que se renova, vem mostrar sobre transformações e ciclos da vida. É uma conexão visceral com a natureza. E quando você se sente drenada ou carregada energeticamente, é para a natureza que você corre. Porque ali você encontra limpeza energética, transmutação, energia e nutrição para a sua alma. Outro sinal muito claro é a sua intuição aguçada, a sua intuição forte, cada vez mais certeira. Você pode começar a ter pressentimentos e até mesmo pequenas premonições. Às vezes sente algo, um frio na barriga, uma sensação esquisita, uma voz interior e logo acontece. Os seus sonhos passam a trazer recados importantes, avisos, símbolos, encontro com pessoas que parecem carregar mensagens para você. É como se o mundo espiritual começasse a se comunicar com você fortemente. E isso começa a ser recorrente. A sua intuição, ela fica tão viva que tem momentos que você simplesmente sabe. Você não sabe da onde, por quê, mas você sabe. Você sente. Você sabe o que precisa fazer, para onde ir, ou até mesmo de quem ou do que se afastar. E tudo isso sem explicação racional, sem explicação lógica. É aquele tipo de clareza que não vem da mente, não vem do cabeção. Ela vem do coração, você simplesmente sente. Quando você começa a seguir essa voz interior, percebe que as coisas fluem como se o universo confirmasse o caminho. O terceiro sinal é o chamado do propósito. Você sente lá no fundo que existe um propósito maior para você. Talvez você não saiba exatamente o que é, como encontrar ou por onde começar, mas o seu coração insiste em dizer que tem algo esperando para ser revelado. É como se uma voz silenciosa repetisse que a sua vida não pode ser só viver no piloto automático, só para pagar contas, para acordar, comer, dormir, trabalhar. Você sente que existe uma missão de alma.
algo que deseja vir ao mundo através de você. É um chamado profundo, inexplicável, mas impossível de ignorar. E mesmo sem clareza total, você percebe que existe um caminho, uma estrada que ainda não se mostrou por completo, mas que continua te chamando como um sussurro constante da sua essência. E quando esse chamado aparece, não importa o quanto você tente silenciar, ele sempre volta. Porque a sua alma, lembrando que você tem um propósito único nesse mundo. O quarto sinal é o questionamento e a crise existencial. Você começa a questionar tudo. E muitas vezes isso te leva até mesmo a uma crise existencial. É como se dentro de você houvesse uma força pedindo passagem, uma nova versão de si mesma, querendo florescer. Nesse processo, antigas crenças, hábitos, parecem perder o sentido, como se precisassem cair, se desfazer para dar espaço para o novo. E embora você possa se sentir perdida, desconectada, isso está te impulsionando para você buscar o caminho de volta para si, para você reconhecer quem você é e para você se reconectar com a sua essência. Você já não aceita mais ser colocado em caixinhas, não permite mais que os outros te rotulem ou decidam o que é certo ou errado para você. É o seu coração que começa a guiar a sua jornada. Esses questionamentos profundos são um dos maiores sinais que a sua bruxa interior está despertando e não aceita mais viver adormecida. O quinto sinal é a conexão com a lua. Talvez essa conexão exista dentro de você há muito tempo. Talvez você sempre tenha sentido uma conexão inexplicável com a lua. Mas agora isso se torna mais forte e mais visceral. Você começa a perceber como se as fases da lua influenciassem diretamente nas suas emoções, como se os seus estados internos navegassem junto com o ciclo lunar. Na lua cheia você sente expansão, intensidade. Na lua nova, recolhimento e renascimento. Cada fase ressoa dentro de você como se fosse um espelho da sua própria alma. Você sente fascínio pela lua, você conversa com a lua, olha para o céu e sente que há uma sabedoria antiga te guiando. E não é à toa, desde os tempos ancestrais, as bruxas tiveram uma conexão profunda com a lua. Porque a lua representa o feminino, os ciclos, a intuição e o poder da transformação. O sexto sinal é que você começa a captar energias externas. Você começa cada vez mais a sentir a energia ao seu redor. Percebe a vibração de lugares, das pessoas e até mesmo do consciente coletivo. Quem nunca acordou com uma sensação estranha, uma sensação de angústia, sem saber porquê, da onde vinha, por que estava sentindo daquele jeito, não tinha nenhum motivo aparente para se sentir daquele jeito, e mais tarde, ao ver as notícias, descobre que houve uma tragédia, uma catástrofe em algum lugar do mundo. E essa angústia era exatamente você se conectando com essa dor do coletivo. E aí você percebe que esse incômodo não veio do nada. Veja se isso acontece com você. Ao entrar em determinados ambientes, você sente imediatamente se esse lugar te expande, se ele tem boas energias, ou se esse lugar ele te drena, ele te suga. Talvez estar rodeada por muitas pessoas pode te cansar rápido demais. Uma ida ao shopping, a um show, uma festa, ou até mesmo casamentos, tudo isso que envolve muitas pessoas, multidões, parece ser suficiente para você precisar de dias ou até mesmo semanas para se recarregar energeticamente. Escreve aqui nos comentários se você também já viveu algo assim. Se isso acontece com você, não é frescura, é sensibilidade energética. Por último, mas não menos importante, o anseio por ser livre. Você começa a sentir um desejo intenso de se libertar de tudo aquilo que te aperta, prende ou limita. Não aceita mais viver em caixas, nem seguir papéis que os outros definiram para você. É uma busca por criar uma vida alinhada com o seu coração, em coerência com quem você realmente é. Uma vida de mínimo esforço e de máxima potência, onde você flui com a vida de verdade e não com as expectativas externas. Você sente o chamado de viver a sua autenticidade, sem medo do julgamento,
e sem carregar culpas que não pertencem a você. É o grito da alma pedindo liberdade. Liberdade para ser, para criar, para viver com leveza, potência, prosperidade e abundância. E quando essa chama acende, não dá mais para apagar, porque a sua bruxa interior não aceita mais correntes. Se você se identificou com esses sinais, é porque não é de agora. Essa força que você sente já vem de algo muito profundo, talvez até de outras vidas. A bruxa que habita em você carrega uma sabedoria ancestral que está apenas esperando o momento certo para despertar. E se o seu coração vibrou, é porque esse momento chegou. Se você deseja despertar a magia que habita em ti e caminhar junto com uma egrégora de mulheres que também estão ouvindo o mesmo chamado, fica de olho lá na minha rede vizinha, porque no dia 1 de outubro, o mês das bruxas, eu vou abrir um portal muito especial para esse despertar. Você está pronta para despertar a sua bruxa e a sua magia interior? Me segue e me acompanhe por lá para não perder esse chamado. O que eu vou revelar no dia 1 pode ser exatamente o que a sua alma estava esperando. Te aguardo no próximo vídeo. Gratidão!